Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Essa partida aqui do Polmorph, ela é conhecida como uma noite na ópera. Foi uma partida jogada entre o Polmorph e o Duke Carl. É um Duque, né? Essa partida foi jogada em Paris. E além do Duque, tinha o Count Isouard jogando junto. Então era o Polmorph contra esses dois jogadores. E como é que foi essa história aí? O que aconteceu? Bom, o Polmorph adorava a ópera, né, e estava passando em Paris, estava tendo a ópera Norma, estava sendo apresentada, e o Duke Carl, amigo do Polmorph, ficou sabendo que ele estava lá na Europa, né, o americano Polmorph fazendo sucesso por lá, ganhando do Anderson e tudo mais, e o Duke adorava jogar xadrez, o Duke Carl, e convidou então o Polmorph para assistir a ópera Norma lá em Paris, e o Polmorph, poxa, ficou honradíssimo, né, com o convite, falou, nossa, eu tô aqui passando pela Europa e ainda fui convidado para assistir, com certeza eu aceito. Aí o Duke Carl falou, só que a gente vai jogar xadrez lá, tudo bem, vai estar eu, um amigo meu, a gente tem um box lá, vai ter um box bem pertinho do palco, sensacional, e a gente vai lá, você gosta de ópera, adoro e tal, então vamos lá, e a gente já vai estar tudo preparado lá, tabuleiro e tal, e a gente joga lá, tá bom? Combinado? Combinado. E lá foi então o Polmorph jogar na ópera, na Norma. Acontece só que ele teve que ficar de costas para a ópera, porque o lugar ali privilegiado era do Duque, então não tinha o que fazer, e ele foi lá então e jogou de costas naquela noite para a ópera contra então o Duque e o amigo dele. E vamos dar uma olhada nessa partida então. Aqui o Polmorph começou com E4, temos E5 aqui pelo Duque, cavalo em F3, não temos o gambito do rei que era tão jogado na época, mas sim um lance de desenvolvimento mais natural. E aqui D6 pelo Duque e pelo amigo, D4, e aqui já o primeiro erro, bispo G4. Na época, gente, só para entender, né? Esse lance era teórico, tá? Era o lance mais jogado, mas hoje a gente sabe que esse lance é um erro. Por quê? Depois de D toma E5, que foi o lance jogado, as pretas são obrigadas a capturarem aqui o cavalo. Por quê? Se elas capturarem o peão de volta, as brancas simplesmente trocam aqui as damas e tá caindo o peão de E5, né? Ainda mais com uma ameaça aqui em F7, o bispo vai ter que voltar, tá bom? Então seria por isso que depois aqui de D toma E5, as pretas são obrigadas aqui a trocarem, e aí elas perdem o par de bispos, né? Já é uma posição um pouco superior aí para as brancas, tá? Então por isso que aqui é um erro jogar aquele lance bispo G4. Aqui depois de D4, o mais indicado seria simplesmente jogar aqui cavalo de bem em D7 e a partida continuaria normalmente, tá bom? Mas depois então de bispo G4, peão toma, bispo toma cavalo, dama toma F3, D toma E5 foi jogado, e agora bispo C4, desenvolvendo uma peça e aí fazendo uma pressão aqui já ameaçando dama toma F7 com checkmate. Isso tem que ser defendido. O lance cavalo em F6 foi jogado, talvez dama em F6 tivesse sido um pouco mais preciso, tá bom? Talvez tivesse sido aí um pouco mais preciso, mas o lance jogado aqui foi cavalo em F6, e a partida seguiu com dama B3, agora atacando B7, atacando F7, dama em E7 defendendo, e aqui vários lances são tentadores aqui, vários lances são candidatos nessa posição. Um deles, por exemplo, é bispo toma em F7 com ideia aqui de desviar a dama e depois jogar a dama aqui em B7. É uma ideia tentadora, bastante complexa, bastante profunda. A gente pode até analisar isso depois dessa partida, ao final da partida eu volto e analiso, tá bom? E dama B7 também é um lance tentador, mas as pretas conseguem aqui forçar aí a troca de damas com dama B4, e depois de dama toma, bispo toma, C3, bispo C5, agora esse peão está atacado, F3, por exemplo, A5 e rei E2, para poder jogar bispo E3. A gente tem uma posição onde as brancas estão melhores, mas assim, ainda tem muito jogo aqui pela frente, né? Então o Polmorph não vai para dama toma B7, ele não é um açougueiro, né? E ele vai então com um desenvolvimento das peças aqui, cavalo C3. Eu acho que essa é a grande lição do Polmorph para a gente, tá? E para o pessoal da época. O pessoal da era romântica era muito tentado a partir para cima de ganho material, né? Dama B7 seria um lance super natural na época. E vem o Polmorph e faz um lance mais calmo, entre aspas. Na verdade, ele faz um lance muito mais agressivo. Cavalo C3, por incrível que pareça, é muito mais agressivo. É um lance de desenvolvimento.
e é o lance correto, inclusive, da posição. Então já há uma quebra de paradigma aí para a época, né? Ninguém jogava assim. E a partida continua então aqui com C6. Agora esse cavalo não pode mais vir aqui para B5, não tem mais a casa D5, né? Poderia vir com uma estratégia de bispo G5 e cavalo D5. Então, enfim, C6 um lance defensivo, além do que agora a dama está defendendo em B7, tá? Então cumpre vários propósitos. Com certeza o Duke Carl achou que estava se defendendo bem aí contra o Morph. Bispo G5, então, desenvolvendo mais uma peça. E olha que legal, né? Cada lance que o Paul Morphy faz, ele vai desenvolvendo mais as suas peças. E agora as pretas já têm dificuldades, né? Esse bispo aqui não é muito fácil dele jogar. Esse cavalo não pode vir para D7, porque ele estaria bloqueando aqui a defesa, né? Cairia o peão de B7. As pretas já têm complicações. Talvez cavalo A6 aqui fosse o lance mais indicado na posição, mas ainda assim é um lance estranho, né? Um cavalo aí no canto. Aqui, então, o Duque vai para uma ideia diferente. Ele tenta tirar o bispo aqui dessa diagonal, então expulsando o bispo daí com B5. Mas o Paul Morphy vê que não é hora de recuar, não é hora de se defender, é hora de atacar. E ele continua então com cavalo toma em B5, C toma em B5, bispo toma em B5, cheque e cavalo de bem em D7. Valeu a pena sacrificar um cavalo por 2 peões? Vamos pensar. Bom, por 2 peões, por si só, já quase vale a pena, né? Uma peça vale 3 pontos. Agora, mais do que isso, esse bispo não joga, essa torre não joga. Então, na verdade, valeu por 2 peões, sendo que essas peças aqui não estão jogando. Esse cavalo também não joga, ele está cravado. Então, temporariamente, nessa posição, com certeza valeu o sacrifício, né? Afinal de contas, a atividade aqui das peças é muito maior, essas peças não estão jogando. E ainda mais devido à continuação brilhante aqui do Morph, que é o grande roque, trazendo mais uma peça para o jogo, já trazendo uma proteção para o rei, conectou as torres, sensacional. Por um cavalo por 2 peões e toda essa atividade, vamos ver se vale a pena mesmo. Torre D8, então, por que torre D8? Vamos olhar aqui, né? Esse cavalo está atacado 2 vezes, tanto pela torre quanto pelo bispo, e esse cavalo aqui não está defendendo aqui o cavalo de D7, porque ele está cravado, né? Então não dá para contar com ele. Então torre D8 aqui defendendo, trazendo mais uma defesa. E agora então, será que o Paul Morphy tem alguma continuação de ataque? Se você quiser pausar aí o vídeo e encontrar como continuar, né? Como continuar. Quando você tem a iniciativa, igual o Morph tem agora, ele sacrificou uma peça, está trazendo as peças, você não pode parar, você não pode fazer um lance calmo. Você tem que aproveitar essa inércia, aproveitar que você está indo com tudo aí e continuar. Espero que você tenha então encontrado o melhor lance aqui, que é o lance torre toma aqui, ó, que legal, torre toma aqui em D7. O cavalo não pode capturar, ele está cravado, torre toma em D7, então foi o lance jogado. Agora essa torre está cravada e é hora de trazer o amiguinho que está gritando lá no canto, que quer jogar também. Olha só, vamos trazer ele para o jogo. Torre em D1, fazendo uma pressão aqui em D7. E agora a ameaça é simplesmente capturar, né? Porque o cavalo, mais uma vez, não está defendendo, porque ele está cravado. Então o lance natural aqui da posição, dama em E6. Além de propor aqui a troca de damas, também não está mais cravado, né? Agora, se por acaso a torre tomar, o cavalo toma e tá tudo em casa, né? Então a partida seguiu com bispo toma a torre e agora o cavalo tá livre, cavalo toma D7. E agora então, mais uma vez, se você quiser pausar o vídeo e encontrar a sequência vencedora do Paul Morphy, que torna essa partida realmente inesquecível, essa partida famosa na ópera. Vale dizer aqui que durante a partida algumas coisas engraçadas aconteceram. O Paul Morphy, ele entre um lance e outro ficava virando para trás, ele queria ver a ópera, ele era louco para ver a ópera Norma, que estava em cartaz lá em Paris. Era o sonho dele e ele estava ali de costas, então toda hora ele ficava parando e fazia o lance e já olhava para trás. Então você imagina que ele não estava nem concentrado na partida e fazendo um brilhantismo desses, né? Espero que você tenha encontrado aqui o lance. E o lance jogado então foi o magnífico lance dama aqui em B8, cheque, o rei não tem para onde ir, né? O único lance forçado é o cavalo capturar aqui a dama e agora torre subindo aqui, um belíssimo checkmate, né? Sobrou apenas o bispo e a torre, mas eles foram suficientes para dar checkmate. Outro fato curioso dessa partida é que havia muita conversa ali alta. O Duke Carl estava com o amigo dele ali, o Count Isouard, e o tempo inteiro eles ficavam ali trocando ideia, né? Oh, mas esse lance aqui não, esse lance não sei o que, e falavam alto. Tanto que o pessoal da ópera ficou ali meio que querendo saber o que estava acontecendo
ali naquele box. O box era privado, não tinha como o pessoal do palco ver o que estava acontecendo lá direito. E conta, né? A história conta então que o pessoal ficava querendo saber o que estava acontecendo lá, realmente uma discussão muito intensa, e aí era essa grande confusão. Era o Duke e o Count brigando lá qual era o melhor lance, o Paul Morphy entre jogar e querer ver a ópera, e entre essa confusão toda aí saiu uma pérola como essa aqui do americano, o Paul Morphy. Sensacional essa partida, sensacional essa história, espero que vocês tenham gostado. Pessoal, muito... eu prometi voltar e fazer aquela análise lá, né? Deixa eu voltar lá, para quem quiser só ver a complicação que é e a moral de toda a história nessa posição aqui. Por que eu quero mostrar a variante aqui com o Bispo Toma e depois com Dama Toma? A moral da história é que são tantas linhas e é tanto cálculo que a pessoa tem que fazer que não vale a pena. Né? Hoje a teoria diz que você tem que desenvolver suas peças. Então quando você estiver numa posição como essa, onde você tem a chance de ganhar um peãozinho, por exemplo, às custas aqui de realmente muitos lances, de ter que tirar a dama, de ter que colocar a dama, expor a dama no tabuleiro e tudo mais, toma muito cuidado. Não precisa gastar tempo calculando, desenvolve tua peça, entendeu? Não vai perder tempo fazendo o cálculo. Mas, então a moral da história é essa, tá? Mas para quem tá curioso, algumas linhas seguiriam depois de Bispo toma em F7, Dama toma aqui em F7, e aqui Dama toma B7. Essa torre tá atacada, ela não tem como ser defendida, só que aqui as pretas teriam um recurso, por isso que eu falo que é perigoso, teriam um recurso aqui, Bispo C5, e aqui seria uma partida romântica, como todas as outras partidas românticas. Esse peão aqui de F2 está atacado, tem muitos temas aqui, de ataques descobertos, né? Então, por exemplo, aqui as brancas têm duas opções, ou capturarem a torre aqui de A8, ou dar um cheque aqui em C8, e depois que o rei sair, capturar a torre de H8. Vamos por partes. Dama toma em A8, as pretas teriam então os lances simples aqui, roque, o cavalo agora está defendido, e agora a ameaça aqui em F2 é iminente, teria que dar roque para defender, lances forçados praticamente, e as pretas teriam C6, e olha essa triste dama aqui, né? Ela não pode vir nem para A7 nem para B7, a dama não deixa, não pode vir para C6, está defendido pelo cavalo, não pode tomar o cavalo, está defendido pela torre, ou seja, essa dama não joga. E agora a pressão em F2 aqui vai ser grande, né? Por exemplo, B4 tentando tirar o bispo aqui desse ataque, bispo B6 seria o lance mais esperto aqui, o lance correto, mantendo o ataque aqui em F2, e se as brancas tentam desenvolver, por exemplo, com o cavalo C3, você pode jogar ainda aqui o lance bispo D4, está ameaçando o cavalo está cravado, por exemplo, o bispo D2 aqui defendendo, cavalo G4, e a pressão é muito forte realmente aqui em F2, H3 tentando expulsar o cavalo daí, cavalo toma em F2, e as pretas estariam vencendo, tá bom? Então tem que tomar muito cuidado com querer ganhar material na abertura. Aqui então nessa variante as pretas vencem. Então vamos olhar a outra, né? Então não dá para tomar em H8. Então ali, ó, depois de dama toma aqui em B7 e bispo C5, que é esse lance ardiloso, né? As brancas teriam que jogar dama C8 e aqui depois de rei E7. Se quiser capturar a torre, então dama toma ali em H8, as pretas então viriam para cima, com bispo toma aqui em F2, e aqui as brancas, para tentarem ter alguma vantagem, teriam que jogar de forma precisa, de forma absoluta todos os lances. Por exemplo, não dá para capturar aqui o bispo, senão vai perder, né? Cavalo toma em E4, cheque duplo, né? De cavalo e dama, rei E2, dama F2, cheque, rei D1, dama toma G2 atacando a torre, torre E1, por exemplo, cavalo F2, cheque, rei D2, e aqui daria até para sacrificar, não é nem sacrificar, né? Essa torre está protegida, poderia até jogar aqui cavalo D7, abrindo então um ataque sobre a dama, a torre está protegida, a dama tem que sair daí, única casa é H7, lance, dama toma H7, mas aí depois de cavalo E4, é um cheque duplo de cavalo e dama, rei D1, dama G4, por exemplo, e torre E2, cavalo de D em F6, e para onde vai essa dama? Não vai, né? E aí perderia a dama, e as pretas mais uma vez teriam vencido a partida, tá? Essa dama aqui, ó, não tem casa, ó, não tem para onde ir, aqui em cima não pode, o peão está defendido, e aqui todas essas casas estão tomadas, tá bom? Então, e a dama está atacada. Então realmente seria vencedor aqui, tá bom? A torre está cravada, tá, gente? Para quem está pensando em torre toma, alguma coisa, ela está cravada. Não tem o que fazer. Vitória das negras, né? Então, depois aqui de bispo toma em F2, as brancas teriam que jogar o único lance que permite manter uma vantagem, que seria o lance rei E2. E depois de bispo B6, por exemplo,
cavalo aqui em C3, dama G6. Só 2 lances aqui permitem as brancas continuarem com a vantagem. São 2 lances que não são intuitivos. Um dele é rei D3, por incrível que pareça. Teria que ser um dos lances para tentar manter uma vantagem, ou torre em E1, tá bom? São os 2 lances aí, 0 intuitivos. Então seria muito difícil que algum jogador, inclusive mesmo sendo polmorph, encontrasse toda essa continuação. Por exemplo, dama toma G2, ó, teria que jogar rei D3, né? E aí depois de, por exemplo, bispo D4, teria que jogar dama C8. Então são lances muito difíceis de serem encontrados. C5 teria que jogar torre E2, ó, dama F3 cheque, bispo E3, C4, dama toma, e aqui dá até para sacrificar o cavalo aqui para poder trazer a torre para o jogo, com o cavalo em A6, e depois de dama toma em A6, torre D8, teria que encontrar o lance torre de A em E1, o único lance que defende, e aí depois de bispo toma em E3, abrindo um cheque aqui descoberto, teria que jogar o lance forçado aqui praticamente, dá até para cobrir aqui com o cavalo, mas o melhor lance seria rei C4, então teria que ainda achar esse lance, é praticamente impossível, né? E depois de bispo D4, cavalo B5, e aí bispo F2, então, atacando a torre que está defendendo aqui a torre de E2, as brancas teriam que sacrificar aqui qualidade com torre toma, e aí dama toma em A7, conseguiria aliviar um pouco da pressão, forçando aqui a troca, com cheque, e aí depois de dama toma, cavalo toma, seria uma posição onde as brancas, depois de tudo isso, de ter que achar todos os lances perfeitos para não perder a partida, teriam 2 peões a mais. Tá? Um final com certeza vencedor, mas ainda assim teria-se muita chance aí de jogo, né? É um final vencedor, mas ainda haveria muito por fazer para levar um final desse para uma vitória. Ou seja, né, gente? Para que calcular? Moral da história, vamos voltar lá. Moral da história, depois de dama E7, pra quê? Você imagina você tá jogando isso numa partida pensada, quantos minutos, talvez até a hora, mais de 1 hora você vai ter que gastar calculando bispo toma em F7, calculando dama toma em B7, né? Tudo isso para querer ganhar um materialzinho, você tá no lance 7, né? Você não pode fazer isso, desenvolve sua peça e o polmorph, então nos traz essa ideia. Cavalo C3, desenvolvendo simplesmente uma peça, trazendo mais a peça para o jogo. Você não tem que perder tempo calculando, né, fazendo aquele monte de cálculo. E vamos passar mais uma vez aqui, só para homenagear o nosso polmorph, passar aqui a sequência que seguiu na partida. Olha que beleza, né? Tocando ópera. Isso daqui foi realmente uma poesia, né? Uma poesia realmente. Agora a torre está cravada, ó, trazendo a outra torre aí para a partida. E aí depois essa bonita sequência aqui com sacrifício de dama, lances forçados e o checkmate. É isso, gente. Uma partida de 17 lances, mas muito cheia de variáveis, muito cheia de análise. E aí fica aí a moral. Acho que a grande moral da história aí é o desenvolvimento, né? O desenvolvimento das peças, o rock. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí da partida. Muito obrigado aí mais uma vez pela audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!